Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Dragon. Nesse vídeo aqui vamos discutir um personagem muito complexo na saga Mass Effect, um personagem que eu gosto muito, Illusion Man. Bom, por que ele é complexo? Cara, parando pra pensar, o Illusion Man poderia ser até o herói. Como assim, Dragon? Tá ficando louco? Pirou da batatinha? Tá louco? Não, e é isso que a gente vai conversar aqui. O Illusion Man, porque ele, como ele foi apresentado na saga, sendo o líder e fundador da Cerberus, que é uma organização pró-humanos, ou seja, são mais anti-aliens, né? Eles são pró-humanos, anti-aliens e tudo mais. Só que a Cerberus é vista até pela humanidade como terroristas, num termo mais simples. Porque, basicamente, por mais que a Cerberus ela seja pró-humanos, e ela faça de certa coisa, até muita coisa boa para humanos, ela ferra com a imagem da humanidade para as outras raças de Citadel. Bom, o que a gente pode ter do Illusion Man, basicamente? Por que ele criou a Cerberus? A gente pode ver isso na HQ Evolution, que é a HQ que conta meio que o que aconteceu com o Illusion Man na época, na Guerra do Primeiro Contato, e como basicamente ele se tornou o Illusion Man, né? O princípio. Por que isso? Simplesmente, nós temos essa história do Illusion Man tendo dois amigos, um amigo e uma amiga. Em relação à evolução da história, nós descobrimos que, lembrando que essa história se passa começando ela na Guerra do Primeiro Contato, que é a guerra entre os humanos, conhecendo os Turians e tudo mais. E aí o que aconteceu? No final dessa história nós temos o Illusion Man já descobrindo meio que da existência de uma raça que doutrina outras para dominar elas facilmente, que seriam os Reapers, só que o Illusion Man não sabia. E ele contando isso pro Seren. O Seren do Mass Effect 1, gente. E eles trabalhando juntos para impedir meio que uma galera ser doutrinada. E uma dessa galera é o irmão do Seren. Mas rolou uma coisa, gente, nessa história. Um amigo do Illusion Man morre, a amiga morre, e o Illusion Man e o Seren começam a ser doutrinados sem saberem. Esse foi um erro deles. Acharem que era imune à doutrinação. Basicamente, esse foi o único erro que esses dois tiveram. Mas eles começaram assim, o Seren tentando proteger meio que os Turians a princípio e o Illusion Man os humanos. Com isso, o Illusion Man, obviamente, sabendo que uma raça mais poderosa, mais avançada, tá armando uma coisa, uma arapuca dessa, em complexidade que talvez nem ele compreenda, o que ele vai fazer? Obviamente ele foi pedir meio que a ajuda de uma galera e tudo mais, né? Mas, simplesmente, quem acreditaria nele? Pra começo de conversa. Vão achar que isso é coisa da cabeça dele, é uma lenda, tipo, antiga, que isso é coisa pra criança pra dormir. Pra criança ficar com medo, sabe? Pra ela não aprontar. É meio que isso. Só que o Illusion Man descobriu que é verdade. Isso não te lembra algo? Lembra. Mass Effect 1, quando o Shepard descobre dos Reapers, ninguém acredita nele. E por que eu falo que o Illusion Man é bem legal? Porque ele é um espelho quebrado do Shepard. Imagina em Vermin, caso o Shepard não tivesse escolha nem de salvar nem a Ashley nem o Kaidan. Tanto a Ashley quanto o Kaidan morressem, o Shepard estivesse sozinho, não tivesse apoio da galera, como que ele ia resolver essa parada? Ninguém acreditaria nele e os Reapers estariam vindo. Obviamente o Shepard iria atrás de um jeito de tentar enfrentar os Reapers sozinhos. Meio que no Mass Effect 2 é o Shepard meio que fazendo isso, né? Porque a galera não quer aceitar que existam os Reapers, né? Por mais que tenha uma galera que saiba. Mas a grande massa da galáxia só descobriu realmente da existência dos Reapers, fala que o Shepard estava certo, quando os Reapers chegaram em Mass Effect 3. Ou seja, quando começou o caos ali, o pessoal falou, Shepard, você estava certo. Porra, agora não adianta mais, agora como resolve essa parada? É o que o Illusion Man tinha anos pra fazer. E o único erro que o Illusion Man teve foi achar que ele era imune à doutrinação. Porque ele mesmo, lá na Guerra do Primeiro Contato, já estava sendo doutrinado, né? Começando, isso explica porque ele tem aqueles olhos mais diferentes, né? E aí que entra a história do Illusion Man. Porque simplesmente quando ele criando a Cerberus, ele tem umas coisas meio duvidosas, né, na parte dele. O Illusion Man, nesse ponto, que ele estava correndo atrás de tentar impedir os Reapers, sem saber que eram na realidade os nomes dos Reapers, né? Ele criou a Cerberus para proteger a galera, tudo mais, mas por que ele é duvidoso? Primeiramente ele protege mais os humanos, né? Ele já é mais pró-humano. Isso talvez já seja até um pouco da doutrinação influenciando ele. Sem que até que ele soubesse. É assim que a doutrinação dos Reapers funciona. E aí que tá. Onde foi que o Illusion Man foi mais alguns passos à frente na doutrinação?
foi quando ele pegou a base Collector, né, ou as coisas da base Collector, se o Shepard destruiu, ou se ele pegou a base Collector caso o Shepard não destruiu lá no final do Mass Effect 2. Por que ali? Porque ali ele ficou muito exposto à tecnologia Reaper, e no Mass Effect 3 a gente descobriu que o que o cara tava mexendo? Com a doutrinação dos Reapers, tava vendo como funciona, ele usou nele mesmo, né, tudo mais, a gente viu bem mais lá pro final isso. É por isso que o Usoman no final do Mass Effect 3 está doutrinado. É, cara, fez caquinha. Aí pegou mal pro Usoman. Só que aí que tá, pelo Usoman ter feito isso, ele já mostra que ele já estava tentando lutar contra os Reapers, mesmo antes de qualquer um ficar meio que ciente dos Reapers. Ah, Drago, você falou que o Seren também ficou sabendo dessa por causa do Usoman. Sim, o Seren tentou, tanto que se você for ver, o lance do Seren é até mais pesado do que o Usoman. Porque o Usoman, depois do lançamento daquela aventura que ele só teve contato de novo com aquilo, lá na frente, um pouco antes do Mass Effect 3, e no Mass Effect 3 a gente vê o efeito disso. Já o Seren, o que ele teve? Ele teve aquele incidente que ele foi doutrinado, sem ele saber que estava sendo doutrinado. Depois, ele descobriu o Sovereign, lembrando que o Sovereign é simplesmente um Reaper, e os Reapers doutrinam pessoas mesmo quando eles estão desativados. Só da presença deles estar ali, você já está começando a ser doutrinado. Então, o Sovereign já estava doutrinando o Seren antes do Sovereign despertar. Quando ele despertou, fudeu, né? Aí a gente viu o final do Mass Effect 1. Aí que tá, você fica vendo, esses dois, cara, a galáxia provavelmente só estava de pé por causa que esses dois estavam fazendo alguma coisa há anos atrás, antes de qualquer um fazer alguma coisa. Aí eu faço a pergunta pra vocês, depois de tudo isso que você descobriu, que o Usoman auxiliou muita coisa, até mesmo trazer o Shepard de volta, auxiliar o Shepard na batalha contra os Collectors, vocês acham que o Usoman é um vilão? Eu particularmente não acho, eu vejo ele mais como um anti-herói. E eu gosto muito desse personagem por causa das camadas dele, ele é muito bem construído. Então, deixa um like, isso ajuda bastante aqui no vídeo, é sério. Compartilhe o vídeo se puderem também, isso ajuda bastante o vídeo, é sério. Comentem o que vocês acham do Usoman. Vamos, quero ver o debate de vocês aí no comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Acho go!